Lacerda, a inclusão dos militares nos cortes de gastos pode economizar até 6 bilhões de reais, né? Quais podem ser os impactos fiscais dessa reforma pontual no sistema previdenciário nos militares, pensando e considerando o contexto de necessidade de cortes, né, de ajuste fiscal? Isso, foi muito bem colocado que existe uma tensão, né, potencial, considerando o peso dos militares. Mas se for por esse critério, a saúde também tem um peso relevante, educação, né? Você vai encontrar justificativa para tudo. Então, se você for realizar cortes, eles terão que ser em várias áreas, né? E de uma forma minimamente isonômica, não é? Agora, é sempre importante destacar que nós estamos tratando dos rios, enquanto que o oceano continua despendendo muitos recursos, que é o gasto com o financiamento da dívida pública, né? Esse é o maior gasto que nós realizamos e chega a mais de 800 bilhões de reais ao ano. E toda vez que o Banco Central eleva a taxa de juros, o custo de financiamento da dívida fica mais alto. E esse gasto nunca entra no cômputo geral, né, das ideias de redução de custos. Então, veja, o corte de gastos, ele provavelmente vai ocorrer, há uma pressão muito grande no mercado financeiro, o governo parece que já cedeu a isso, mas é importante que se tenha em mente que esse é apenas marginal, né? O grosso do custo hoje fiscal não está nesses itens, está no componente financeiro. Tá. E ainda falando dessa questão dos militares, lhe parece viável harmonizar as mudanças no sistema de previdência dos militares com as demais carreiras de Estado, como a do judiciário, por exemplo? Veja, esse tema da previdência dos militares, que é um tema que vem, não é de agora, os militares foram, na reforma da Previdência durante o governo Bolsonaro, eles viveram uma espécie de contra-reforma, que aumentou certas vantagens da previdência dos militares. O tema é importante? O tema é importante. Há privilégios aí que precisam ser ajustados ali, sem dúvida. Mas não é esse o tema central do ajuste fiscal. O tema central do ajuste fiscal tem a ver com a regra de aumento do salário mínimo. Por que o salário mínimo é importante do ponto de vista da despesa pública? Porque tem uma ampla quantidade de benefícios assistenciais e da Previdência que são indexados ao salário mínimo. Aparentemente, o que está em pauta é limitar o crescimento do valor do salário mínimo a 2,5%, que é o teto de crescimento da despesa dentro do arcabouço fiscal. É uma medida que julgo que daria um sinal importante do ponto de vista de contenção de gastos e teria um efeito positivo sobre despesa com juros, mas vai implicar um gasto de capital político do presidente Lula. Ele tem autoridade para fazer isso. Ele é o presidente em cujos mandatos o salário mínimo teve a sua maior valorização, né? O governo Bolsonaro praticamente não deu aumento do salário mínimo. Então, acho que chegou a hora de ele usar esse capital político para fazer um ajuste fiscal que é a favor do país e, do ponto de vista da perspectiva política do governo, permitirá ao governo chegar a 2026 em melhores condições.